Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de domingo, onde nós batemos um papo sobre Deus. Nós falamos de Deus de um jeito bem tranquilo, bem de boa, só esperando aqui o nosso convidado de hoje, para que nós possamos começar a nossa live então. Só esperando o Caleb entrar para a gente começar a bater um papo com relação ao trabalho dele, quais são as suas ideias sobre Deus, o que ele tem feito lá. Então nós vamos começar a bater um papo logo logo, só esperando o nosso convidado chegar. Tá tudo tranquilo, o áudio está chegando legal, a imagem está chegando legal. Boa noite, Yuri, beleza? Seja bem-vindo à nossa live de domingo. Só esperando o Caleb, deixa eu ver se ele já chegou por aqui. Ainda não. Boa noite, Ju, tudo bem? Boa noite, seja bem-vinda à nossa live de hoje. Seja muito bem-vinda. Só aguardando o Caleb para ele chegar e nós batermos um papo. Acabou de entrar. Vou convidar aqui o Caleb, só um minuto, estou enviando o convite para... Legal, Yuri, obrigado. Já mandei o convite, Caleb, já mandei, só aceitar aí. Aceita o convite que nós já começamos. Fala, Caleb. Beleza? Tô arrumando aqui a gambiarra. Tá me escutando bem? Eu tô te ouvindo bem. Ah, beleza. Tava arrumando a gambiarra. Acabei de chegar em casa, fui comer um pastel. Coisa boa, né? Aquela correria de sempre, né? Não pode parar, né? Vou mandar aqui já o convite pra galera. Manda aí o convite pra galera poder assistir a nossa live. E a gente vai começar. O pessoal já está entrando aqui, já temos algumas pessoas. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de domingo. A live que nós intitulamos como Precisamos Falar de Deus, né, que na realidade, né, em pleno 2020, tem sido uma importância falar de Deus de uma forma talvez não convencional, né, Caleb? Essa é a ideia de nós batermos um papo sobre Deus de um jeito não tão convencional assim, não tão discutido como às vezes é dentro de algumas instituições. E para começar, Caleb, eu sempre gosto, porque nós temos o horário, porque o Instagram, né, em 1 hora ele corta a gente. Então, para nós começarmos, vamos lá. Quem é o Caleb, né? Quem é o... Se apresente para nós, fale um pouco da sua história, para a galera começar a conhecer você um pouco. Então, eu sou o Caleb, para quem não me conhece. Para quem me conhece, eu também sou o Caleb, não muda muita coisa, continua sendo o mesmo. Sou filho de Inaldo e Ivone, nascido em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, casado com Renata, e sou um ser que caminha, Diego. Estou caminhando, estou aprendendo. Em referente à minha profissão, eu sou médico, referente à minha vocação, um herege por vocação, pecador salvo pela graça e pastor dos excluídos. Por que pastor? Porque pastorear não é uma profissão, um ofício, como muitos pensam. Eu acredito que pastor tem a ver com acolhimento. Acolhimento. E aí a gente acolhe aqueles que pouca gente quer acolher. E assim me defino no momento, né? Talvez se você fizesse essa pergunta amanhã, a resposta seria outra. Aproveitando então que a resposta é essa agora, né? Quem são os excluídos que o Caleb se refere, né? Fala um pouco para nós. Cara, os excluídos são todos aqueles que não fazem parte do padrão. Qual que é o padrão, né? Aquele padrão norte-americano, europeu, do que é normal, do que é... Aquele padrão que todo mundo já ouviu falar. É o hétero, o branco, o que tem uma melhor condição financeira. Não vou dizer rico, porque não é só os ricos que são os privilegiados, né? A classe média que acha que é rica também é, enfim.
os ricos, os cristãos, né? Então, assim, todo mundo que é fora desse padrão, para mim, é o excluído. Então, se você não é hétero, branco, e se você também não votou na direita, você também está fora desse padrão. Então, assim, é um pacote muito complexo, Diego. Então, eu costumo dizer que a gente acolhe aqueles que não encontram acolhimento em outros lugares, principalmente no meio religioso. E assim, quero deixar bem claro que eu não falo mal de igreja, porque apesar de não. Você me conhece, você já até viajou comigo. Apesar de muita gente não acreditar, eu nunca deixei de frequentar uma igreja. Quando eu falo igreja, é instituição religiosa, quadradinha, formatadinha, daquele jeito que todo mundo diz, não, eu nunca saí. Eu continuo indo, continuo frequentando, continuo servindo a comunidade de fé, mas acredito que o evangelho e principalmente, que é o assunto de hoje, Deus, está muito fora e está muito além disso. Isso é um microcosmo daquilo que tem a ver com Deus, sei lá. E se tem a ver com Deus também. Mas o excluído é esse, é aquele que não faz parte de um padrão e que é olhado de forma diferente pelo meio religioso e social também, que é o reflexo do religioso, né? Ou vice-versa. É diferente da minha. As nossas histórias, elas têm algumas partes em comum, né? Mas diferente da minha história com relação à sua, eu deixei a instituição, né? Eu me retirei da instituição religiosa porque eu já não me vejo dentro de um sistema, e principalmente do sistema ao qual eu fazia parte, mas continuo também igual a você, né? Pelo contrário, não falo mal do sistema, não falo mal da igreja em si, mas não faço parte do sistema, todavia continuo cooperando daquilo que está ao meu alcance dentro de um sistema ao qual eu acho que talvez atinja mais números de pessoas, né? Mas eu acho muito legal, e é por isso que você está aqui, Caleb, porque você é um cara que pensa muito parecido como eu penso, e mesmo assim ainda continua dentro de uma instituição, e mesmo assim continua fazendo um trabalho dentro do sistema religioso. E isso é interessante, porque mostra para nós, né, que espiritualidade está muito além da religiosidade. Isso é muito legal. Sim. Sabe por quê, mano? Um dia eu já pensei em sair do sistema várias vezes. Várias, já até saí, mas voltei, saí, voltei, nunca. Aí quando eu falava assim pra Renata, assim, quer saber? Agora eu vou chutar o pau da barraca, agora eu não quero mais saber, não vou pregar mais em lugar nenhum. Aí, um dia eu tava com esses pensamentos, aí meu telefone tocou. Aí eu, Caleb, tudo bom? Tudo bom? E aí, teria como você dar uma palavra aqui nos jovens, né? Nos jovens, nos jovens aqui da igreja. A gente está procurando alguém para pregar. Você pode? Eu, claro, quando? Vou sim. Aí a Renata falou assim, mas você não falou que ia chutar o balde da barraca? Você não falou que você não ia mais fazer parte? Aí eu comecei a entender que um dia eu escutei a história de Leonardo Boff, perguntaram para ele o porquê que ele não desassociava da instituição. Por que, apesar de ser criticado, que apesar de meterem o pau nele, né, ele nunca rompeu com a Igreja Católica. A Igreja Católica excluiu, excomungou, depois trouxe de volta, mas ele nunca pediu e nem buscou isso. E aí ele respondeu assim, porque a crítica precisa ter critério. Se eu saio, eu perco completamente o critério da crítica, porque crítica significa isso, avaliar com critério. E eu gostei desse negócio. Eu falei assim, quer saber? Eu não concordo, eu não gosto, eu não aceito, eu não entendo alguns comportamentos, algumas coisas, mas eu não posso, como no meu entendimento, né, eu não posso perder esse critério, eu tenho que ser criterioso, eu tenho que saber. No teu caso, você já pastoreou, você já viveu, você tem critério. Eu também acredito que eu tenho uma bagagem muito boa. Meu pai é pastor, cresci dentro de uma igreja, conheço de cor salteado o meio eclesiástico e mais os bastidores, né? Que filho de pastor vê coisas às vezes que muita gente não vê, escuta conversa sem querer, que no momento não entende, mas então eu conheço o que apresenta, o que todo mundo vê, e conheço os bastidores, tudo isso. E eu conheço a essência, sei o. Só que quando a gente olha biblicamente, a gente sabe que o sistema está totalmente corrompido, que não é nada disso do que Jesus. Só que a gente não quer perder aquelas pessoas que estão sinceras ali. Então, não é por quem está ali e sabe que está errado e está. Eu permaneço, é pelos que estão sinceros, estão ali com o coração buscando. Então, assim,
É por isso que eu não desassocio, porque eu acredito que tem muita gente boa ainda dentro da instituição, entendeu? Não é todo Ótimo. mundo muito ruim. Muito legal. Fala um pouco, Caleb, da sua profissão. Fala onde você está, o que você está fazendo, porque o papo sobre Deus vai rolar a partir de onde você está hoje também, que nós vamos bater um papo sobre quem é Deus, a partir da sua visão aí, né? Onde você está. Fala pra gente aí, sua profissão, o que você está fazendo, seus desafios nesse lugar. Tá, eu sou médico, trabalho no Amazonas, trabalho na Amazonas Legal, né? Tô morando na cidade que você com certeza conhece, porque passou aí, você que está escutando, você já ouviu falar dessa cidade que passou no jornal esse tempo todo, é Amapá, no estado do Amapá, moro na cidade do Macapá, enfrentamos e vencemos o tal do apagão. E eu trabalho com povos indígenas. Isso aqui é um projeto que a gente tem, médico ao extremo, tá? Vou até pôr aqui o boné, fazer o merchan, que a gente tem que aproveitar as oportunidades, tá? Segue lá depois. Eu sou médico na aldeia, eu trabalho com povos indígenas, sou médico indigenista. Fico 20 dias numa aldeia, nas aldeias, né, que a gente fica viajando de aldeia em aldeia, e aí 20 dias de folga, e agora eu tô de férias e emendei a minha folga com as férias, e é isso aí. Massa. E estando aí, quem é Deus para o Caleb? Quem é Deus para o Caleb a partir da sua visão, daquilo que você tinha, agora que você tem? Conta um pouco para nós sobre a sua visão de Deus. É uma pergunta, Diego, um pouco complexa, né? Porque Muito. apesar da gente ter uma teologia para tentar até aí tem aquela música, né? Ninguém explica Deus, mas eu acredito, eu posso ser louco. Vou aumentar o brilho do meu celular aqui que eu tô meio perdido. Aí, tô meio cego agora. Apesar de ter uma música que fala que ninguém explica Deus, eu acredito que Deus é possível sim ser explicado. É loucura, mas ele se explica. Ele se explica quando a gente vê uma criança nascendo, porque eu assisto muitos partos na aldeia. E por que eu acredito em Deus? Porque na cidade existe. Vocês vão entender um pouco, vou falar um pouquinho de medicina aqui. Na cidade existe protocolos de pré-natal, por exemplo. Você tem exames que você precisa pedir para fazer rastreio de algumas enfermidades. Você tem que acompanhar. Você pede até tipagem sanguínea, porque se a mãe é RH negativo, sabe? A negativo e o pai é positivo, pode dar problema com a criança. Tem que ver glicose, se a glicose estiver alta na gestação, pode dar problema com a criança. A pressão tem que acompanhar, eclâmpsia, enfim, tem vários problemas na gestação e de repente eu estou no meio de uma aldeia onde todo o meu pré-natal é clínico, eu não tenho tipagem sanguínea, eu não tenho toxoplasmose, eu não tenho os exames que tem que ser pedido, além dos testes rápidos, e aí eu vejo uma criança nascendo no meio de uma floresta saudável, contrariando todas as expectativas que estão protocoladas. Sabe? Se não faz isso, corre risco disso, e a incidência é tanta, a porcentagem de acontecer é tanto, e na aldeia as coisas acontecem, e quando uma criança nasce a despeito da falta de estrutura no pré-natal e tá tudo bem, ou quando uma criança nasce numa situação dessa e a mãe não apresenta nenhuma complicação, sabe? O parto, o puerpério, que é o pós-parto, completamente normal, completamente sadio, no meio do mato, no meio do nada, e você olha uma criança saudável que não precisa nem ser colocado no banho de luz ali, fazer fototerapia, que nasceu na cidade, meu amigo. Se você der banho gelado, a criança fica doente, não é verdade? Você olha assim, poxa, qualquer coisinha a criança desanda, tem todo um protocolo que você tem que seguir, entendeu? Você tem que vacinar, nasceu. E aí a gente tem criança que vai vacinar, às vezes, depois de 3 meses, e ela tá ali saudável, crescendo, contrariando tudo aquilo que a gente tem de visão, de mundo, que é certo, e a criança desenvolve, Deus está ali. Então ele está sendo explicado na vida dessa criança, ele está sendo explicado na vida do idoso, que muitas vezes passa 2, 3 dias sem comer na aldeia, mas está firme, está caçando, e se não comer ele está rindo, ele está feliz. E na cidade, meu amigo, na cidade se você não tem, você é ingrato, você reclama. Então Deus ele se manifesta ali, naquela situação, naquele momento. Ele se manifesta o tempo todo. Eu falo que Deus é tagarela, gente que é surdo. Ele está falando com a gente na natureza, ele está falando é, é, nos milagres que acontecem. Você acredita em milagre? Claro que eu acredito. É óbvio que eu acredito. Ah, mas os peixes não se multiplicam mais.
Como não? O dia inteiro tem peixe nascendo no rio. Né? O milagre da multiplicação dos peixes acontece o tempo todo na Piracema. Olha. Isso é o quê? Está multiplicando. Ah, mas o pão não é mais multiplicado. Aí eu lembro da música, olhar no trigo o milagre do pão. Olha o trigo crescendo no campo, é o pão sendo multiplicado. São os milagres acontecendo que a gente não consegue ver. E porque não consegue ver e entender, a gente acha que não consegue explicar, mas a gente explica. Se a gente abrir os olhos e sentir, perceber ao nosso redor. Eu acho que eu falo muito. Não, tá ótimo. Você tá falando e tá indo muito bem. Eu acho que eu falo muito, eu tô vendo aqui que tô. Mas é isso, Diego. Eu acredito que Deus se explica, sim. Se explica no inexplicável, mas se explica. É porque. Além, você está trabalhando, né, como médico na tribo. Você é um cristão, né, tem uma formação cristã. Trabalhou um tempo na Bolívia, também pastoreou uma igreja na Bolívia, né, fez todo um projeto lá. Enquanto esteve em Campo Grande, né, saiu aí pregando em vários lugares. Como foi a sua aceitação, né, com relação, como a tribo te aceitou como médico cristão, junto com relação ao pajé, por exemplo? O pajé é outro, né? O pajé é outro médico da tribo, não é? Então, como que você foi aceito dentro desse meio e como que você, como cristão, tem agido dentro dessa realidade toda lá? Eu tô achando o máximo, porque eu tô aprendendo a conhecer Deus de outras maneiras. Cara, é uma coisa muito doida, porque a gente pensa. A gente fala que Deus não se explica, mas a gente tenta colocar Deus. Eu não vou nem usar caixinha, que é um termo muito demodê, mas a gente tenta colocar Deus no nosso entendimento. Sim. Por isso que a gente não consegue explicar, porque se eu tento explicar o infinito através de um ser finito, eu não vou conseguir. Mas se eu olho para Deus com uma perspectiva infinita de manifestação do que ele é, eu vou conseguir explicar, porque tudo é a manifestação dele, e em tudo ele se manifesta. Então, assim, como cristão, eu tenho percebido que Deus ele não se manifesta da minha igreja. Eu já percebo isso há muito tempo, mas isso se fortalece mais. Então, assim, Deus ele não se manifesta dentro da igreja batista, dentro da igreja cristã, ou tem que ter, até porque Deus não é cristão, né? O Tutu Desmonte, ele tem um livro que fala sobre isso. Deus não é cristão. Quem inventou o cristianismo não foi Deus, que falou assim, quer saber? Eu acho que eu vou colocar o nome do meu filho ali, eu vou inventar a palavra Cristo, porque eu quero ser... Não. A gente que fala que ele é, né? Até Deus também não é brasileiro. Ele também não é, ele é. E eu tenho percebido assim, que no canto do pajé, Deus está lá. Está curando. Ele está curando porque eu conto para os acadêmicos de medicina, Deus tem me dado a oportunidade, Deus, porque, como eu falo, tudo é Ele que... Deus ele tem me dado a oportunidade de alguma maneira, tentar tocar o coração de alguns acadêmicos de medicina para olhar a medicina humanizada, porque eu acredito nisso. Que a maior manifestação do cristão, já puxando um gancho, no meu ponto de vista, é olhar para Jesus não como um Deus, como um ídolo, como a gente tem feito, mas como um humano perfeito e tentar seguir aquilo que ele foi. Que aí eu me humanizo e aí eu impacto o mundo. Então, assim, a medicina humanizada, eu tenho falado com alguns estudantes, e aí eu tenho falado que o pajé ele cura. Aí eu conto a história de um dia que veio um acidente ofídico, um acidente de cobra, picada de cobra, e estava com muito Covid na cidade e eu não queria referir o paciente. E eu resolvi ficar com o paciente na aldeia, tratar ele lá, eu tinha o soro, e fiquei uma semana batalhando para não dar um problema na perna dele, era uma jararaca, que tem toda a complicação, pode amputar o membro, enfim. Fiquei batalhando, e quando ele saiu do perigo, falei, bom, agora eu vou deixar ele ir para casa. Liberei para casa, no outro dia eu fui visitá-lo, e falei, e aí, fulano, como que tá? Ele, tô tudo bem, o pajé veio aqui, rezou, cantou na minha perna e falou que eu tô bem. Aí eu falei, cara, eu fiquei pensando, pô, eu fiquei uma semana com o cara. Eu fiquei uma semana sem dormir. Mas por que eu acredito na cura do pajé? Porque pra ele, pro meu paciente, fez sentido o pajé ter ido lá, mesmo eu ter ficado uma semana. Então o que curou? Tem muito mais a força do pajé do que do médico, sabendo que eu fiz o que eu pude, mas talvez se o pajé não tivesse ido naquele momento, eu teria que ficar mais uma semana indo visitar, porque quando eu fosse visitar, ele ia falar, não, ainda dói, não, ainda estou com medo. Mas como o pajé foi, resolveu, a cura se estabeleceu ali, e foi Deus, entendeu? Que
manifestou a cura ali na cabeça do cara. Entendeu? É Deus. Quem que faz essas coisas? Quem que muda? Então, assim, é interessante perceber isso. Como com uma criança novinha, você vê as crianças andando no meio do mato. Tem acidente ofídico? Tem. Mas se eu for andar no meio do mato, é muito mais fácil uma cobra me pegar do que a criança que anda, corre no meio do mato, no escuro. E poucas acontece muito, mas em vista de como eles vivem, tinha que acontecer muito mais, né? Acidente com cobra ali. Você pensa que é muito, porque toda semana você está atendendo um ou outro, mas tem 500 pessoas ali. E todos fazem isso. Então, é muito, mas é pouco. Pelo componente, entendeu? É Deus. É muito interessante essa. Você, você consegue perceber Deus, então, dentro no canto do pajé? Você consegue perceber Deus dentro, na manifestação da natureza onde você está? Você consegue perceber Deus nos ritos da tribo indígena também? Com certeza. Com tudo. Porque, cara, aí a gente vai entrar, uma coisa que você entende bem por conta da teologia, a gente vai entrar em missiologia. Se ninguém falasse para esse povo de Jesus, lá tem uma influência dos franciscanos, que tem uma Sim. missão franciscana. Muitos anos eles entraram em contato. O primeiro contato com os não indígenas foram os franciscanos. Então eles têm a influência e o contato também com missões holandesas, cristãs, presbiteriana, batista, que vieram da Holanda e se inseriram lá no Suriname. E como os povos transitam entre Brasil e Suriname, porque é na mesma região de mata, né, os tiriós são tanto brasileiros como do Suriname. Eles conhecem a história do Cristo. Mas assim, e se ninguém contasse? Quer dizer então que na perspectiva e na visão missiológica cristã é um povo condenado ao inferno? Entende? É um povo que não tinha espiritualidade, é um povo que não tinha noção do sagrado, é um povo que não tinha noção do divino, e isso é muita prepotência do Caraiuá. E quando eu falo Caraiuá é o termo que eles usam para o não indígena, é muita prepotência. Ah, então o Caraiuá tem Deus porque ele está na cidade. E o indígena que está no mato, se ninguém for lá salvar eles, eles são os coitados. Então é muito estranho isso. Na minha cabeça não entra isso, entendeu? É muito. Tem um filósofo, né, chamado Teilhard de Chardin, que ele trabalha muito isso, né? A figura divina dentro das relações do impacto da fé, independente de qual seja. E eu conversei há algumas semanas com a freira Delair, e ela falou que ela vê Deus, né, na miséria, que ela vê Deus ali ajudando as pessoas, que ela vê Deus quando ela está dando de comer para uma criança, quando ela está ajudando uma família. Conversei com um aluno meu que é mormon, né? E ele disse que ele via Deus quando ele estava entregando, falando do evangelho para as pessoas, né? Mas também quando ele conversava com outras religiões, ele via mais representação divina nas outras do que às vezes na própria religiosidade dele, que às vezes ele estava dentro de um sistema, estava meio que preso, né, dentro dessa realidade. Quando ele conversava com outras pessoas, ele falava, cara, né, tem Deus ali também. E agora conversando com você, eu percebo que você vê Deus na tribo, você vê Deus na natureza, você vê Deus no canto do pajé, nos ritos que acontecem ali na tribo, e isso é muito interessante, mas vai de encontro a muito daquilo que foi nos ensinado por aquele cristianismo europeu ao qual nós recebemos, né, durante muito tempo. E aí vem a pergunta, né, e aí, o Caleb, o médico Caleb, o pastor Caleb, ele consegue, por exemplo, hoje ver Deus dentro de um sistema ecumênico, por exemplo? Eu faço parte, acredito, de um sistema ecumênico, né? Inclusive, para quem não conhece, fazia parte do CEBI, que é o Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos. Mas o CEBI é um negócio interessante, porque apesar de ser ecumênico, é um ecumenismo cristão, né? Porque Aham. bíblico, quem usa a Bíblia são os cristãos. Fomos um dos que em Dourados, tem até a matéria no jornal, fomos na prefeitura de Dourados, nos reunimos com os vereadores, fizemos o primeiro fórum contra a intolerância religiosa, onde estava ali, se vocês colocarem fórum de intolerância religiosa em Dourados, estava lá um dos que estava encabeçando, porque eu acredito que toda manifestação religiosa, o crente gostando ou não, tem a expressão de Deus. Mas você está falando da Umbanda.
Tem, porque de alguma maneira esse povo precisou se conectar com algo acima deles. Entende? A gente pode não entender, mas para eles fazem sentido. Ou você acha que alguém, do mesmo jeito que tem gente ruim na igreja batista, tem gente ruim nas outras religiões, mas você acha que a maioria do povo, com um coração sincero, que está dançando uma roda de candomblé, por exemplo, está pensando em fazer mal ou derrubar ou estragar a vida do outro? Não, ele está ali porque ele se encontrou religiosamente, né? E aí eu uso o termo que também é cristão, né? Quando a gente fala que religião vem do religare, do latim, é um pouco controverso. Na minha cabeça faz sentido porque eu tenho essa visão cristã. Mas para outras religiões isso não faz sentido, porque muitas manifestações religiosas não foi desligado de nada. Entende? Não teve esse pecado que separou Deus do homem. É uma outra história, é uma outra iniciativa, é uma outra narrativa de construção religiosa, é uma outra. A narrativa cristã houve separação. Houve separação. Em outras narrativas não existe essa separação para que precise vir um Salvador, enfim. Mas também tem ali o equivalente do Cristo, né? Eu acho muito interessante assim que até em desenho você vê questões de redenção, mas aí eu entro de novo. Redenção também é uma palavra cristã, porque em outras religiões não tem esse negócio que eu preciso ser redimido. É mais. Cara, olha que eu vou viajar, porque você é professor de filosofia e professor de teologia, pô, você foi falar teu currículo aqui e acabou a live. Mas enfim, eu vou viajar aqui. Mas quando a gente, no meio cristão, a gente fala de uma palavra tão forte que a gente acaba desconsiderando nas outras religiões que ela se representa mais forte do que a nossa. Por exemplo, a gente fala muito de intimidade, de que Cristo nos abriu um caminho para intimidade com Deus, que nós precisamos ter intimidade com o Pai, que a oração nos gera intimidade. Só que a gente despreza a outras religiões que a base é a intimidade. Por exemplo, o candomblé ele está dançando com os espíritos. Não tem essa questão de eu vou fazer para. Não, eu estou me relacionando. Eu estou em intimidade. Entende? É loucura isso. Mas Deus está lá. Para a pessoa que está ali na intimidade, ele está. Ou Deus não entra. Cara, olha, eu falo muito, deixa quieto, eu estou viajando aqui. Não, porque, pode falar. Porque se eu pegar a filosofia e a teologia cristã, eu já desconstruo, com a própria teologia cristã, eu desconstruo alguns conceitos que o cristão usa para desmerecer o outro, que Deus não... Se a gente pega o Salmo 139, se eu não me engano é o 139, que diz que aonde eu estar, se eu armar minha cama entre os mortos, se eu subir no mais profundo, se eu subir na mais alta montanha, se eu descer nas mais profundezas do mar, então assim, tu me cercas por detrás, me conheceste, essa questão, ele fala que Deus está em todo lugar, que não tem como fugir da presença de Deus, aí a gente fala, mas se eu entrar num negócio de religião afro lá, Deus não vai estar. Eu falei, uai, então você não está tendo fé nem naquilo que você acredita, porque se Deus não entra lá, que Deus é esse que é onipresente, entende? Você está lendo um negócio na Bíblia que você não acredita, ou que você desconstrói na sua fala e na sua atitude, dizendo que Deus não está lá. Não, se você está, e se Deus habita em você na tua teologia, Ele está. Ele está onde você está. Você leva Deus. Você que leva Deus. Muito legal essa frase. Você leva Deus. Hoje você está na tribo. Você tem levado. Mas vem cá. Antes de eu fazer minha pergunta, eu tenho uma pergunta para fazer, mas antes de eu caminhar para ela, vou fazer uma pergunta para você. O doutor, o médico Caleb, ele influencia, ele tenta mostrar um cristianismo para aquelas pessoas, ou você se isenta desse processo? Ali na tribo. O que é mostrar um cristianismo? Eu acredito que a gente mostra o Cristo, não quando eu chego e falo, senta aqui que eu vou ler uma Bíblia para você. Eu vou te pregar, eu vou te mostrar uma mensagem aqui do pastor Silas Malafaia. Faz isso não. Então, você leva Cristo, cara, na minha cabeça, como profissional, a melhor maneira de eu levar Cristo e levar revelar, porque ele já está lá. Talvez as pessoas não percebam, mas ele já está lá.
Antes de eu chegar na aldeia, ele já estava lá na aldeia. Eu sendo o melhor médico possível, eu atendendo com a maior humanidade possível, eu respeitando o meu paciente, eu me interessando, eu escutando o meu paciente, porque Cristo era, para mim, cara, o Cristo é representado na figura de Jesus, é o exemplo daquele que dava ouvido para a dor do outro. Ele nunca foi indiferente a ninguém. Até a mulher do fluxo de sangue lá, que ninguém dava moral para ele parou tudo, deu voz para ela, porque quando ele fala quem me tocou, muita gente não entende ali o que ele fez. Sabe? Ele deu voz para ela, ele deu a oportunidade dela dizer, fui eu. Ah, então agora você tá curado. Porque se ele não para ali, ela ia ficar gritando, ó, tô curado. E ninguém ia dar moral, ela era mulher, ela tava impura, ela tava excluída, ela tava... Então ele deu voz, ele inseriu de volta ela na família, na sociedade, na igreja, no caso, no sistema de adoração religioso. Ela pôde ir ao templo de novo. Entende assim? Então, quando eu escuto meu paciente, eu estou sendo uma representação do que Cristo fez com a mulher do fluxo de sangue. Porque se eu for um médico Dignidade. igual o médico do postinho ou o médico do UPA, que muitas vezes chega e ele tá assim, o que você tem? Tô com tosse de pirona. Próximo. Eu tô sendo antagônico ao que Cristo me ensinou. Entende? Então eu revelo Cristo, no meu ponto de vista, uma das maneiras mais fortes que eu revelo Cristo é sendo humano, respeitando o meu semelhante, me desfazendo. Como eu estou num contexto indígena, é muito normal a gente ter esses pensamentos já estruturais, nesse preconceito. Ah, é coisa de índio é preguiçoso, índio não... O meu problema com saúde indígena é com a gestão da saúde indígena, que é mais difícil eu levar Cristo para dentro da instituição gestão, que aí eu tenho que exercer o fruto do Espírito e é difícil pra caramba, do que na aldeia. Porque na aldeia eu tenho que, de alguma maneira, revelar Cristo no profissional que eu sou. No profissional que eu sou. Porque se eu não consigo ser um bom médico ali, e quando eu falo bom médico, não é só saber protocolo e conduta clínica. Isso é a minha obrigação, que é a minha profissão. É minha obrigação. Pô, se eu não souber dose de uma medicação, se eu não souber. Isso aí não tem nada a ver com Cristo ou não, porque o cara pode ser bom independente da religião. Entende? Exatamente. E pode ser rico também independente da religião. Tem que falar assim, ah, a pessoa só vai ser próspera se for cristã. Mentira. Tem um monte de gente ateu aí que é milionário, que não tem a ver com religião, tem a ver com trabalho. Se você trabalhar, enfim. É, não é isso. Bom médico, eu falo, é o médico mais humano e que respeita o, o indivíduo, ou outro ser humano. Porque ele não é o indígena, ou ele é um outro ser humano que precisa de ajuda naquele momento. Então eu acredito que eu tento. Acredito que eu tento. Vou falar que sim. Não, acredito que eu tento. Muitas vezes eu falho. Muitas vezes eu, mesmo tentando e tendo essa consciência humana, de um olhar diferenciado para o próximo, muitas vezes eu devo falhar, às vezes você está cansado, às vezes aí depois cai a ficha, você bate aquele arrependimento, sabe? Você tenta consertar, mas eu acredito que eu tento. E tento o máximo que eu posso. Caleb, muito legal. Vou fazer a pergunta que eu queria fazer aquela hora, né? Para Ai, fazer ai. um gancho para a próxima. Dourados foi um laboratório fantástico para vocês, né? Para você e para sua esposa, o tempo que vocês estiveram ali em Dourados. E eu lembro que vocês participaram da, da parada LGBT, não participaram? Participamos, encabeçamos o movimento cristão lá. Explica pra gente por que você fez isso. Porque é uma população marginalizada. É uma população que, além de sofrer com o pensamento deles mesmos, cara, eu não acredito que alguém não sofra em não poder, por exemplo, eu tenho amigos que são casados, mas que eles não andam de mão dada porque tem medo de apanhar na rua. Isso não é um sofrimento? Eu ando com a Renata de mão dada. Você não anda com a Sheila de mão dada tranquilamente na rua, sem medo de alguém vir te bater? Então é alguém que já sofre com a família, é alguém que já sofre com a sociedade, é alguém que já sofre com o meio que tá, né? E além de tudo isso, sofre porque muitas vezes quer se conectar com Deus, mas a gente constrói um monte de barreira, pô. Pessoal, a igreja que eu frequentava em Dourados, eu não sei se frequento, que não tô mais lá,
mas muitos casais LGBTs iam lá. Porque a despeito do que o povo acreditava, e aí não tem como a gente querer desfazer todo um pensamento que já vem construído, né? Mas aceitavam, eram educados, na verdade não faziam mais que obrigação, né? Como ser humano, primeiramente, depois como cristão. Mas eles se sentiam e sentem muito bem acolhidos. Acolhimento, eu acho que a base da humanidade, para que a gente possa ter um respingo de esperança, é a gente ser acolhedor com o nosso próximo. Acolhimento, eu gosto muito dessa palavra. E nós começamos, porque na época um amigo meu, ele fez algo na parada LGBT de Dourados, que é o movimento Jesus Cura a Homofobia, né? E aí eu pensei, vamos fazer isso em Dourados? Aí juntei uns amigos doidos lá em Dourados, tava Timotinho, a esposa, acho que o Timotinho deve estar assistindo, a Laila, o Guilherme, a Naara, a minha esposa, e a gente foi chamando o povo para vir, o Carlos, o pessoal que tudo cristão, vamos lá. E aí, se você olhar lá no Instagram, a gente fazia uns cartazes que assim, a cruz foi por todos. Todos. É, é, eu não preciso. Assim, a gente colocou várias frases, nunca condenando, porque de condenação eles já estão desde que nascem, né? Eles mesmos têm muitos, inclusive dentro da igreja, cara, que tá sofrendo, tá vivendo uma vida de mentira, sabe? Sabe que não gosta de mulher, mas tá lá casado. Por quê? Porque, poxa, é um sofrimento mental. Ou sabe que não gosta de menino, mas tá namorando um menino e tá sofrendo aquele. Poxa, eu acho que Cristo veio para. Ele carregou as nossas dores. Ele levou sobre si todo o nosso sofrimento, todo o nosso jugo. E quando eu falo isso, muita gente pensa, você é um libertinário, você é de... Eu acredito que não, porque eu deito a cabeça no meu travesseiro e eu durmo. E eu durmo. E se a paz de Cristo excede todo entendimento, guarda minha mente e meu coração, eu acredito que não tem um árbitro maior para a minha conduta do que a paz. Se eu tivesse andando contrário àquilo que eu acredito em Cristo, eu não teria paz. Eu tenho paz, cara, eu deito, eu durmo, e muita gente procura, eu tenho oportunidade de conversar e demonstrar Cristo no acolhimento. Mano, não tem. Não tem. Se você fizer uma leitura bíblica, eu sei que não tô te ensinando, que eu tô falando isso para quem tá escutando. Você sabe disso e você vai concordar comigo. Se você fizer uma leitura bíblica desprendido de um olhar pré-concebido, aquilo que já foi construído em você desde que você era pequenininho por uma sociedade, por uma teologia europeia, americana, por uma teologia tradicional, que respeita uma parte, mas quando é conivente a conduta dá um jeitinho em outra, mas algumas não pode, mas outras pode, essas coisas, sabe? Sim. E você for ler a história do Cristo e a conduta dele, não tem como você não dizer que Cristo não era acolhedor. Cristo acolhia todo mundo. Numa época em que criança não era bem-vinda, ele pega uma criança e não pode falar, ei, deixa vir a mim. Numa época onde mulheres, ele conversa com mulheres, e inclusive os discípulos se assustam. Leproso. Né? Enquanto o povo discutia se a mosca cair na água benta, a mosca fica santa ou a água fica contaminada. Jesus vem e toca num leproso, pô. Ele não tá nem aí se ele vai ficar impuro ou não, porque ele sabe que essas questões são humanas e que o acolhimento é o que vai fazer a diferença no mundo, entende? É muito doido isso, mas é por isso que eu não deixo Jesus. Eu posso até... Não é que eu não vá, eu continuo dentro de uma igreja, igual eu falei desde o começo. Eu tô dentro de uma igreja batista, nunca saí, sempre trabalhei, sempre tomei pedrada. Mas tem uma frase de Facebook de efeito que fala que pedra que dá fruto, árvore que dá fruto toma pedrada, né? Então essas frases de Facebook às vezes ajudam a gente também. Está lá, mas estamos caminhando. Enquanto muita gente que tá te malhando tá aí vivendo uma vida totalmente fora do caminho, mas tá achando que tá bacana porque tá dentro de uma igreja e seguindo uma Bíblia que não lê, e eu não tô julgando. Mas você tá julgando, você não sabe, eu sei. Porque é incompatível uma vida de devocional, de meditação com algumas atitudes. É incompatível. Ou a pessoa é analfabeta, funcional, ou ela está mentindo e está vivendo uma hipocrisia, entende? E a gente está caminhando, com a paz no coração e caminhando. Tomando pedrada, mas rindo. Hoje você como médico, né, você acaba utilizando a sua profissão
né? E acaba apontando Deus, né, para as pessoas, querendo ou não querendo, você sempre vai estar apontando Deus para as pessoas. E muito legal na sua frase é o quanto você consegue ver Deus em várias circunstâncias e não só dentro daquele estereótipo, né, religioso que nós fomos ensinados, né? E isso é muito legal, porque você está dentro de uma tribo, você está dentro de uma sociedade aí, né, onde você está vivendo, que também tem a sua precarização, e você escolheu viver dentro desse processo, você trabalha dentro dessa realidade, e mesmo assim você ainda aponta o divino, né? O divino para as pessoas, independente da religiosidade, independente da religião, independente da teologia, independente das relações e das construções históricas das pessoas, né? Você está ali tentando mostrar sempre e apontar para esse Deus. Eu lembro muito, eu não vou citar o nome, né? Mas tem uma pessoa que falou uma certa vez para mim que a Igreja Batista era a que melhor apontava para o céu, né? Para o paraíso, né? Essa pessoa disse isso na faculdade teológica. E eu nunca esqueço disso, porque eu sempre achei meio estranho, né, essa realidade de uma instituição deter toda a verdade, né? Isso se, né, nós conhecermos realmente o que é a verdade dentro do quando a gente mensura esse Deus, né? Porque às vezes, né, o que nós conhecemos está muito distante daquilo que Deus é realmente. Por exemplo, Deus para o pajé tem toda a pagelança, tem toda, né, uma realidade. O Deus para o Caleb está muito mais na prática, às vezes, né? É muito mais pragmático, né? Muito mais prático do que realmente um processo teórico. E isso destoa, né, Caleb? Destoa bastante dessa religiosidade. Você resumiu Deus para mim. Pronto, é isso. É isso. Explicando o inexplicável, Deus é prático. Deus não é monótono. Deus não é ocioso. Deus não é água parada. Ele é prático. Aonde Deus está tem movimento. E movimento convergido para o outro. Para o outro. Para o outro. Não é essas igrejas que se intitulam portadoras de Deus, detentoras de Deus, que fala que Deus vai te abençoar, Deus vai te dar, Deus vai você. Não. Toda vez que o eu tá na frente da bagaça, meu amigo, você já sabe que o movimento ali não é divino. Porque quando o movimento divino acontece, ele vai olhar para o próximo. Ele vai tentar te fazer um marido melhor, ele vai tentar fazer um pai melhor, ele vai tentar fazer um profissional melhor, um amigo melhor, um vizinho melhor, um profissional melhor. E tudo isso não é para você ser melhor e é para que as pessoas que convivam com você percebam esse movimento. Deus se movimentando através da sua vida. E aí a gente pode pegar lá em Coríntios, já usando a Bíblia, que é o quê? A igreja não é feita de corpo e é um para isso, é o movimento do corpo. Então, um corpo que não tem movimento é um corpo enfermo ou um morto. Quem não se movimenta ou está doente ou está morto. Então, assim, quando a gente olha para uma instituição que se diz detentora de Deus, que é aquele que se movimenta, mas que ela está parada, você fala assim, uai, então Deus não está aí. Porque ou ela está muito doente, que está sendo incapaz de olhar para o outro e interagir com o outro em movimento, dignificando a vida do outro, trabalhando para que o outro tenha uma melhor qualidade de vida, ou eu gosto de usar a palavra dignidade de vida, né? Quando uma igreja olha para o que sofre e fica parada, ou ela está morta ou ela está doente, mas Deus não está ali, porque Deus é movimento. Isso no meu conceito, na minha concepção do que é Deus. Então, assim, eu estou com Deus quando eu estou me movimentando em direção ao outro. Né? Esse movimento em direção ao próximo é o que revela Deus. Nas minhas amizades, muitas vezes não é eu ir lá numa favela ou numa comunidade carente distribuir uma cesta básica. Também, mas é muitas vezes nos meus relacionamentos próximos. Entende? No ambiente que eu trabalho, que é muito... Olha, o ambiente de trabalho hoje é um dos meus maiores desafios de ser cristão. Porque a vontade que eu tenho, meu amigo, é de revelar qualquer outra coisa, menos Deus. Porque eu sei que Deus é compassivo. Porque eu sei que Deus é misericordioso. Porque eu sei que Deus é perdoador. E quando eu olho para dentro do... Eu não tenho vontade de ser compassivo muitas vezes. Eu não tenho vontade de ser misericordioso muitas vezes, entende?
Eu tenho vontade, às vezes, de, poxa, essa pessoa podia se dar mal. Mas aí eu lembro, pô, o que eu tô falando, cara? E eu não deixei de ser de Deus porque, às vezes, eu pensei... Não, é, me fiz entender. Não é que eu quero que Sim. alguém se lasque na vida. Não, não é isso. Mas, às vezes, o ambiente que mais a gente precisa revelar a Deus é nos ambientes que mais nos prejudicam. Que mais a gente tem dificuldade. Entende? E, E aí e que é o nosso desafio. o seu ambiente de trabalho é bem complicado, porque você está trabalhando, você, se não me engano, você está no projeto Mais Médicos, é isso? Isso. Você está intimamente ligado, então, ao Ministério da Saúde, né? Você está intimamente ligado ao Ministério da Saúde e está no lugar de difícil acesso e, com certeza, né, falta muita coisa para você fazer aí, talvez, né, um trabalho... você poderia facilitar mais o seu trabalho se você tivesse, né, uma estrutura bem melhor. Então, com certeza, né, no seu ambiente de trabalho, você vê muita coisa que poderia ser suprida de maneira bem diferente, né? É até legal você falar um pouquinho sobre isso, porque eu tenho vários alunos que assistem essa live depois que ela estiver no IGTV ou no YouTube e que querem fazer medicina, né? Fala aí um pouquinho sobre o desafio de ser médico num ambiente desse tão, às vezes, até hostil, né? Eu acredito que ser médico é um desafio em qualquer lugar. Porque você está lidando com outras vidas. Né? Então, assim, é diferente. Não que as outras profissões sejam inferiores, não é nada a ver com isso. Eu estou dizendo assim, se eu erro, eu estou pondo uma outra vida. É um desafio, mas a questão de ser médico em um lugar de difícil acesso é igual eu falei no começo. Meu problema não são com os povos indígenas, muito pelo contrário. Os povos indígenas têm me ensinado a ser um ser humano melhor. Mas a gente está falando de é preciso falar de Deus, falando de Deus. O meu maior problema é de revelar aquilo que eu entendo o que é Deus no meu ambiente de trabalho. Não no ambiente de trabalho aldeia, mas o ambiente de trabalho gestão, aonde você quer lá na ponta, você que está dormindo na rede, fazendo cocô no buraco, sem às vezes energia, passando sem conexão com a tua família durante 10 dias e se esforçando para, de alguma maneira, fazer sentido para aquele povo o que é saúde e aprendendo com eles. E muitas vezes você vê gestão, e eu não falo nomes, porque quando eu falo, é uma rede, né, cara? A gente não sabe quem é o quê, quem é quem. A gente vê muitas vezes a pessoa não fazendo pouco caso, ou trabalhando de qualquer jeito, ou se trabalha bem por outras razões, enfim. Eu não gosto de entrar nesses detalhes, porque aí vão falar, tá falando mal do governo, tá falando. Uhum. Não, não tô falando. Eu tô dizendo que precisa ser humano o médico e o gestor, o faxineiro e o técnico de enfermagem. O ser humano precisa se humanizar de novo. E o desafio de ser médico, não só nesses lugares, para que você vai fazer medicina? O que te motiva a fazer medicina? O que te despertou para ser medicina? Foi a tua família que ficou te enchendo o saco? Porque se foi, você vai ser um médico infeliz ou um médico de mercado. Você pode ser muito bom no que está fazendo, mas você não vai dar atenção para tua família, você vai trabalhar, ganhar dinheiro, adoecer aos 40, aposentar aos 60 e morrer novo com um monte de problema. E sem encontrar o sentido da vida, que eu acho que a maior tristeza do ser humano é ela viver sem saber por que está vivendo, né? Ou é o quê? Então, o maior desafio do médico é saber por que ele é médico. O maior desafio do ser humano é saber por que eu existi, qual que é o meu propósito de vida, o que eu estou fazendo nesse mundo, será que eu estou só a passeio, será que eu vim só, entende? Então, assim, para quem quer fazer medicina, pondera. Poxa, mas eu quero fazer artes, mas meu pai quer que eu faça medicina. Tenha coragem, dialogue com seus familiares. Fala assim, eu não vou ser feliz sendo médico só porque você quer ser médico. Eu quero ser artista. E busque o seu sonho. Eu quero ser professor. Busque o seu sonho. Não faça medicina primeira coisa, só porque outra pessoa está falando de você fazer. Não faça medicina só por dinheiro. Porque, olha, descobri a duras penas que médico continua sendo proletariado, tá? Porque eu vendo Porque eu vendo a minha força de serviço, cara. Eu não sou detentor dos meios de produção.
Entende? Então eu sou proletariado. Eu, enquanto estou trabalhando, eu estou ganhando. Na hora que eu parar de trabalhar, acabou. Entende? E isso você ensina para os teus alunos, né? Quando você fala de medicina. Então, assim, não forme medicina para depois de formado você descobrir que você vai continuar sendo proletariado, entendeu? Você está fazendo medicina para ser rico, meu amigo. Tudo que você trabalha direitinho, investimento, educação financeira e trabalhar e ideias, projetos e correr atrás do teu sonho, pode te deixar rico financeiramente. Entendeu? Então, assim, medicina é só mais uma profissão. Então, o desafio é esse, é entender por que eu sou médico. Porque se eu entendo por que eu sou médico, eu vou ser médico num grande hospital como o Albert Einstein, eu vou ser médico dando aula em Harvard, eu vou ser médico trabalhando na aldeia ou numa UBS do meu bairro. Eu vou ser médico. E vou fazer a diferença. Por quê? Porque eu sou médico? Não, porque eu entendi o porquê sou médico. É isso que faz a diferença, é entender o porquê se é o que é. Ótimo, muito bom, Caleb, muito bom. Você sabe que é sempre um prazer conversar com você. Fazia um tempão que a gente não batia um papo, né? Fazia um tempão que a gente estava agendando aí um papo juntos. Nosso tempo está acabando, eu estou cuidando do nosso horário aqui, ele já está chegando ao fim, infelizmente, né? Que a gente podia ficar horas batendo um papo aqui, mas eu sei que você tem que trabalhar, né? Você tem que descansar também. Aí vem a Tô arrumando pergunta. minhas malas, eu tô viajando amanhã Tá indo para onde? pra Campo Grande. Ah! Ah, quando chegar, dá o toque. Quando chegar, já dá o toque. Só que a gente tá cuidando da questão do Covid, cara. É, Cuidar desse verdade. negócio aí. Eu tenho Meu visto que Deus. Campo Grande, mano, tá sendo bem responsável, né, cara? Eu tenho visto no Instagram e a galera embalada, É, triste, tipo triste, assim, é tenso, né, cara? Porque assim, triste. o jovem pode, às vezes, tá de. Olha aí, ó, ô Diego, ó, um cara bacana pra você convidar pra falar de Deus também é esse doido aí, ó, Vitor Pandolfi. Victor Pandolfo, já. Esse que entrou e falou oi, cara é brother. Ô Beleza. Vitinho, abraço. Deixa a sua mensagem É, para a galera sobre Deus. Fala aí o Caleb falando, deixando a sua última mensagem sobre Deus para nós caminharmos para o final. Faltam apenas 7 minutos para terminar a nossa live. Manda aí a sua última mensagem para a galera sobre Deus, por favor. cara, Deus é, Deus está, Deus se revela, Deus se manifesta, Deus não se enquadra, Deus não se prende, Deus não se rotula, mas tem nome. O nome dele é o amor. O amor que se manifesta não talvez de forma romântica, mas em atitudes. Acredito que amar é um verbo. Eu amo, tu amas, ele ama, enfim, e todo verbo indica uma ação. Então, se eu falo com minha boca que amo, mas não expresso em atitudes esse amor, além de não estar revelando Deus, estou indo contra aquilo que ele nos ensina, porque estou me fazendo de mentiroso. Então, Deus é o amor que se manifesta e que se expressa em atitudes que tenho em direção ao outro. Porque se esse amor é em si mesmado, não tem nada a ver com ele. Ele sempre é expressado através da vida do outro, e eu convido você, independente da sua referência ou expressão religiosa, ame, ame e ame, mas ame com atitudes que fazem a diferença, beleza? Tentei Caleb, resumir, cara, porque falar de Deus é muito complexo, é muito amplo. a gente já está nesse papo, vai fazer 1 hora, cara. Olha que legal. Voa Não, e e nem não chegamos nem percebe. no começo. Nem nada. Caleb, é sempre um prazer bater um papo com você, cara. É sempre um prazer, né, a gente compartilhar um pouco de Deus, né, e nas nossas viagens, nas nossas loucuras, né. Precisamos fazer outra viagem junto, né, assim que acabar o Covid, né, a gente pegar a estrada e ficar horas conversando e batendo um papo. Cara, né, foi fantástico e é sempre muito bom estar com você e ver a sua vida mostrando Deus para as pessoas, e esse Deus que é o Deus que eu acredito que faz parte mesmo da nossa estrutura, da nossa história, da nossa sociedade.
E eu estou muito feliz. Eu tenho aprendido muito com essa live, com essas lives que eu tenho feito, né? E vendo a representatividade de Deus assim de várias maneiras. Semana que vem, para você que está assistindo a nossa live, semana que vem vou falar com uma pessoa representante que ela é agnóstica, teísta, membro da comunidade Rosa Cruz. Nós vamos bater um papo sobre divindades, porque ela tem uma visão sobre divindades, e não de um único Deus, mas sobre divindades. E nós vamos bater um papo muito legal. Estão todos convidados. Já o tempo está acabando, mas a gente vai falar de Elohim também, né? A gente fala que nós somos a teologia, a religião monoteísta, mas a gente olha para Elohim e fala, mas onde está o monoteísmo aí? Mas enfim. Caleb, mano, muito obrigado pela sua presença. Fala, segue lá, @médico ao extremo, tá as fotos de vários médicos indigenistas do Brasil. É um projeto que está tomando forma e logo vocês vão ouvir falar do Médico ao Extremo, se Deus quiser. Já estamos ouvindo, vou continuar postando e tamo junto, meu querido, tamo junto, meu irmão. E precisando de qualquer coisa, se tiver por Campo Grande, quiser colar aqui, tamo junto. Galera, beleza. Muito obrigado Abração. Pela presença de todos vocês que estão nos assistindo, muito obrigado por mais um domingo estarmos juntos. Espero que vocês tenham aprendido assim como eu tenho aprendido sobre Deus e nos vemos no nosso próximo domingo batendo um papo. Caleb, vai ficar salvo, se você quiser compartilhar aí o IGTV e tá no YouTube também, no canal do Diego Espíndola, compartilha lá e aqui tamo junto. Obrigado, cara. Abração, beijão pra Renata. Deus abençoe vocês. Tá assistindo aí, tá assistindo. Manda um beijo pra Sheila e pra Duda aí também. Mando sim. Tchau, tchau. Valeu.